Estamos de volta e no programa Horizonte Debate de hoje a gente fala sobre procedimentos estéticos e a necessidade da ética e da responsabilidade nesses procedimentos. Rafael, Thaís, Renato, é claro que quando as pessoas pensam num projeto, Rafael, eu tenho certeza, você deve ter muito paciente que trabalhou muito tempo para poder juntar uma grana, para poder fazer um procedimento, né? Eu vou pegar aqui dois procedimentos, vou pegar como exemplo, assim, uma cirurgia de nariz, por exemplo, alguém que quer diminuir o nariz, fazer um nariz menor, mais empinado, e silicone nas mamas. Sim. Como que funciona para a pessoa que tem dúvida? Qual que é o procedimento de preparação? Quanto tempo entre, por exemplo, o paciente que chegou pela primeira vez para conversar contigo e o dia da cirurgia? Como que é o procedimento de preparação nesse caso, nesses dois especificamente? Bom, tudo começa pela primeira consulta, né? Em que é uma consulta em que nós vamos ter uma discussão sobre o caso, em termos de o que ele quer melhorar e qual resultado ele tem objetivo, e temos que ver se isso tecnicamente é possível. Tecnicamente sendo possível, a gente pode dar continuidade ao planejamento cirúrgico. Então, normalmente, no mínimo, antes de realizar qualquer cirurgia, eu planejo no mínimo 2 consultas. A primeira é uma consulta bem informativa, descrevendo as técnicas que nós vamos implementar, falando sobre pré- e pós-operatório. A segunda consulta é para rever os exames solicitados, né? Retirar as dúvidas finais e planejar o paciente para a cirurgia. Obviamente, tem pacientes que necessitam de mais consultas, dependendo também dos tipos de procedimentos. Às vezes, procedimentos mais complexos necessitam de mais consultas. Mas, basicamente, a gente tem um protocolo para que o paciente chegue na cirurgia com a máxima... esteja bem orientado em relação ao procedimento pós-operatório. Esses dois exemplos que eu estou colocando, uma cirurgia de nariz e uma cirurgia de silicone nas mãos, por exemplo. Sim. A gente sabe que não são procedimentos simples. Por exemplo, a recuperação do nariz, todo mundo já viu alguém que tem um micropório, aquele processo todo, né? Uma paciente, por exemplo, que é muito ansiosa, ou uma paciente que não é muito disciplinada, não é muito cuidadosa. É possível, nessas primeiras consultas, já dizer a necessidade, por exemplo, de alguém que vai fazer um silicone nas mamas, de usar um daqueles macaquinhos, ó, não pode tirar. Como que funciona isso? Bom, eu falo tão importante quanto a cirurgia é a recuperação pós-operatória, porque as principais intercorrências normalmente aparecem por a paciente não fazer um cuidado devido ou seguindo as nossas orientações. Em relação à rinoplastia, é uma das cirurgias em que o resultado final é mais demorado. Então, eu falo para meus pacientes que é uma cirurgia que vocês têm que ter um pouquinho mais de paciência, porque como se trata de um procedimento em que nós atuamos em várias estruturas, como estrutura óssea, cartilaginosa, muscular e pele, então o resultado final é em torno de 8 a 12 meses. Então essas são as orientações para que a paciente realmente mais ansiosa tenha um entendimento que existe um processo todo até chegar àquele resultado final. Sim. Então, muitas das vezes na rinoplastia, por exemplo, o nariz costuma ficar muito inchado. E aí as pacientes às vezes ficam um pouco ansiosas em relação a essa questão. E que o edema ou inchaço ele é um pouco recorrente. Sim. Então, a gente tem que fazer uma explicação em relação à evolução pós-operatória. Em relação à mama, eu falo que o macaquinho ou o sutiã é como se fosse o curativo da paciente, em que ela precisa manter uma sustentação adequada, principalmente para a prótese cicatrizar na posição correta. Sim, e principalmente a questão de cuidado com peso, né? Posição dos braços, justamente, né? Mobilidade do braço para evitar estirar ou forçar os pontos, ou deslocamento de prótese, evitar ficar sacudindo, apoiar na região operada. Sim. Mobilidade mais restrita. São os cuidados básicos para a gente manter uma evolução satisfatória. Sim. Thaís, um procedimento, por exemplo, como criolipólise, como que funcionam os cuidados? Como que é conversar com essa paciente com relação a isso? Ela acha que é só chegar lá, vou congelar a minha gordura e aquilo ali vai sumir automaticamente. Como é que... A gente tem que conversar bastante. Existem os cuidados pré e pós também, apesar de não ser uma cirurgia, né, um procedimento invasivo, todos os procedimentos estéticos precisam de cuidados pré e pós. Então, tem a questão do sol, existem os termos que a gente também, o cliente tem que assinar e tem tudo muito conversado.
faz primeira avaliação, depois em outro dia volta, às vezes, quando necessário, faz uma preparação de pele, tem todo esse cuidado antes de realizar o procedimento. E explica também que o resultado não é imediato. No caso da criolipólise, o resultado vai vir com 30 dias, vai demorar um pouquinho para poder ver esse resultado real. Como que é a procura, Renato, no escritório de advocacia, desse paciente, frágil ou não? O que esse sujeito chega e diz, olha, eu esperava isso e não veio? Ou de forma, como eu havia citado no início da chamada do programa, né? Assim, um caso de uma paciente que teve o nariz necrosado depois de uma rinoplastia. Como que funciona a intervenção com esse paciente que está insatisfeito? Esse é que é exatamente o problema. Esse paciente satisfeito, ele não procura um especialista. Eu sou especialista na área da saúde, trabalho com isso tem mais de 10 anos. Ele procura o advogado do prédio, o advogado do condomínio, o advogado que fez a ação trabalhista do irmão. Então, é alguém que não entende da área, alguém que é um especialista, fatalmente viria fragilidades e talvez até os erros do próprio paciente. Na verdade, o Dr. Rafael falou um pouquinho sobre pós-operatório, né? Eu vejo um índice imenso, eu trabalho com defesa médica, na verdade, trabalho com defesa dos profissionais da saúde e eu vejo um índice imenso de descumprimento de pós-operatório. É esse imediatismo. A pessoa entra no projeto verão em novembro, né? Será que ela vai ficar 2, 3 meses usando uma cinta? Não, em dezembro ela já está indo para a água, né? Mal tirou os pontos. E quando tem um mau resultado, é aí que eu digo que é o problema do paciente que vem pela rede social mal trabalhada. Por exemplo, com antes e depois. Tem várias formas de trabalhar mal, não é só o antes e depois. Esse paciente que não tem relação com o médico, ele não possibilita a construção de uma boa relação. O médico, geralmente, que trabalha nessa linha, não cria essa boa relação também. E quando surge o problema, procura um advogado qualquer que não tem conhecimento, então ele não consegue nem orientar adequadamente esse paciente. Então, o médico, o biomédico e todos os profissionais da saúde, fisioterapeuta, farmacêutico que trabalham nessa linha, ele dá um tiro no pé, porque ele atrai um paciente, né? Esse paciente ele é mal informado, ele é mal formado, né? Quando ele tem alguma intercorrência, algum problema por conta de um erro próprio, geralmente um descumprimento do pós-operatório, procura um advogado que não entende da área e que vê naquilo uma oportunidade. Então, na verdade, geralmente eu estou do outro lado, mas eu vejo esse efeito, né? Quando eu vou fazer uma defesa no profissional. Sim. É claro que a medicina hoje em dia é uma ciência até para se formar, né? É uma ciência muito cara. Falamos de mensalidades para acima de R$8.000, ou seja, é caro se tornar médico no Brasil hoje em dia. É também caro, né, Thaís? A biomedicina também nos cursos particulares é também um curso caro, mas os equipamentos também para se montar uma clínica de biomedicina estética também é muito caro, né? Acredito que um aparelho de criolipose é um aparelho caro. Falamos de procedimentos e falamos de formação que são também muito caros. Como que é a hora, Renato, me ajude nessa, de escolher esse profissional que montou a clínica dele, portanto, ele quer um retorno, né? O sujeito que estudou muito, ele quer trabalhar, ele quer um retorno. Como que é pensar a interface dos vários profissionais de saúde? Eu vou perguntar para você primeiro, antes de passar para a especialidade dos dois. Assim, um dentista que vai fazer um procedimento estético, como aconteceu muito, o Conselho Regional de Odontologia e o Conselho Federal de Odonto e Federal de Medicina fizeram um entendimento. Me desculpe, Thaís, eu não sei se o Conselho de Biomedicina também fez um entendimento com o Conselho de Medicina. Para que, por exemplo, dentistas que estavam fazendo, inclusive, procedimentos de lipoaspiração de papada, não acontecesse mais, porque às vezes o dentista não tinha, se caso acontecesse uma intercorrência, um revés, ele não tinha a estrutura para poder tratar daquele paciente. Como que funciona, Renata, a interface entre os vários procedimentos, os profissionais de saúde? Quem pode fazer o quê? Certo, vamos lá. O que acontece legalmente, eu vou trazer aqui a opinião da lei, o que a lei traduz. Nós temos aí vários profissionais na área da saúde, temos aí o médico, temos o biomédico, fisioterapeuta, farmacêutico, fisioterapeuta e enfermeiro. Vamos pegar esses casos aqui. Cada conselho autoriza o que entende como pertinente. Procedimentos estéticos são autorizados por quase todos os conselhos. Não existe hierarquia entre os conselhos. O Conselho de Medicina, ele entende que é uma prerrogativa só dos médicos os procedimentos invasivos. As leis que nós temos sobre o tema, elas confirmam esse entendimento. Temos a lei do ato médico. Sim, que caiu.
Isso, temos a lei da... Só para as pessoas entenderem, a lei do ato médico, ela colocava sob a prerrogativa do médico a responsabilidade de qualquer tipo de procedimento. Por exemplo, no meu consultório, os pacientes só poderiam vir indicados por um psiquiatra, por exemplo. Isso, segundo, né, Thaís, vamos defender a gente, em certa forma, de uma prerrogativa onde o médico era colocado como o chefe dos procedimentos, o soberano dos procedimentos de saúde. E, na verdade, uma saúde que é multidisciplinar, ela veio para poder dizer que essa proposta estava equivocada. Sim. Hoje nós temos uma lei posterior que trata sobre o profissional esteticista. Temos um projeto de lei bem interessante que está em discussão, até de um deputado aqui de Minas, me fugiu o nome agora, que trata sobre a saúde estética, né? Mas o que nós temos como consenso em todas essas disposições legais é que os invasivos são a prerrogativa dos médicos, né? A grande dificuldade que nós temos aí, que é uma questão conceitual, interpretativa, é o que é invasivo, o que não é invasivo. Isso que causa essa celeuma jurídica que nós temos hoje. Então, nós temos, por exemplo, a profissão do dentista, né, que está autorizada a procedimentos estéticos não invasivos, né? Temos aí a questão dos biomédicos, que também, né, tem na questão dos biomédicos tem um imbróglio legal, na questão dos dentistas também, né? Tem um imbróglio legal. Temos a questão do fisioterapeuta, não teve problema nenhum, porque, na verdade, não são nada invasivos, né? Eu quero voltar nisso daqui a pouquinho, até para pensar, tá, assim, se uma carboxterapia é um procedimento invasivo. Rafael, quando você tem agulha e quando você está injetando alguma coisa, mesmo que seja gás carbônico, eu acredito que é algo invasivo. Acho que essa, Renato, é uma das questões importantes desse debate. Fique com a gente. Até daqui a pouco.